Rapaz, que fome do cão que estou sentindo. Grelina, o hormônio da fome. Vou dar um spoiler. A fome não tem início no encéfalo, na verdade. O processo se inicia no estômago e no intestino delgado. Quando estão vazios, produzem um hormônio chamado grelina, também conhecida como hormônio da fome. Ela é classificada como um hormônio de curto prazo e de ação aguda, podendo ter ação de minutos a horas. É justamente ela que será responsável por comunicar ao encéfalo que o corpo necessita de energia, apresentando um pico antes das refeições, sendo enviado para uma parte bem específica chamada hipotálamo, que está localizado no diencéfalo, logo abaixo do tálamo. A grelina precisa percorrer um longo caminho pela corrente sanguínea até chegar ao sistema nervoso central. E não só isso, ela também precisa vencer uma barreira, chamada barreira hematoencefálica. Acredite, ela não recebe esse nome à toa, pois ela protege o sistema nervoso, impedindo a entrada de quaisquer substâncias tóxicas ou patógenos, como vírus ou bactérias. Contudo, a grelina consegue ultrapassar essa barreira, pois existe uma pequena fenestração próxima do hipotálamo, permitindo a sua aproximação. E assim que chega, o hormônio da fome irá se direcionar para o núcleo arqueado, onde ativará neurônios orexígenos que estimulam o apetite, chamado de NPY, neuropeptídeo Y, e o AGRP, proteína relacionada ao AGOT. E após a refeição, há uma redução dos níveis de grelina em cerca de 30 a 1 hora, sendo modificada para sua forma inativa ou degradada. Mecanismos de saciedade de curto e de longo prazo. Depois da refeição e com o estômago cheio, o corpo precisa sinalizar ao hipotálamo que já pode parar de comer. E esta sinalização aguda será realizada pela colicistoquinina, CCK, hormônio liberado pelo duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, classificada como um hormônio que tem um prazo curto de ação, reduzindo seu nível em 1 a 2 horas com esvaziamento gástrico. A colicistoquinina irá enviar os seus sinais através do nervo vago. Receptores de estiramento e químicos de colicistoquinina localizados no estômago e no duodeno, respectivamente, enviam sinais para o núcleo do trato solitário e este para os neurônios hipotalâmicos, também conhecidos como PONC, ou, também pelo seu nome mais intimidador, proopiomelanocortina. Chuck Norris! Traduzindo o sinal como saciedade. Além da colicistoquinina, existem outros hormônios que também irão estimular essa sensação, como por exemplo o GLP-1, peptídeo 1 semelhante ao glucagon, e a insulina. O GLP-1 é um hormônio produzido pelas células L no íleo, que é a porção distal do intestino delgado, e pelo cólon, no intestino grosso. Este hormônio é liberado quase imediatamente após a chegada de nutrientes ao intestino. E quando chegam no núcleo arqueado do hipotálamo, ele não só vai estimular a PONC, como também irá inibir os neurônios que estimulam a fome. Ele também vai ter uma ação nas vísceras, estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas e retardando o esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida permaneça mais tempo no estômago. A insulina, que também é um hormônio de ação rápida e de curta duração, é produzida pelas células betas das ilhotas de Langer do pâncreas, tendo uma ação principal de facilitar a entrada da glicose nas células, funcionando como uma espécie de chave, mas também funciona como um potente sinalizador de saciedade alimentar, pois após atravessar a barreira hematoencefálica, irá diretamente no hipotálamo, inibindo os neurônios do estímulo da fome. Leptina, o hormônio crônico da saciedade. Embora também seja responsável pela saciedade, difere dos outros hormônios por 2 motivos. Primeiro, o seu tempo de ação, sendo classificado como um hormônio de longo prazo e de ação crônica, com ciclos diários e um pico maior durante a noite. Além disso, ela reflete as alterações na quantidade de gordura ou no balanço calórico ao longo dos dias ou semanas, e não de uma refeição, como os demais hormônios. E no tocante à sua produção, ocorre no tecido adiposo, ou seja, na gordura, e atua na regulação crônica do peso, informando ao encéfalo quanto tem de reserva energética corporal. Já ouviu aquela expressão, quanto mais, melhor?
Então, isso não acontece com a leptina. Na verdade, o efeito poderia ser até o inverso. Chamamos esse processo de sistema de transporte saturável da leptina. Porque saturar acaba sendo um sinalizador limitado. E nos casos de obesidade, por exemplo, quando os níveis sanguíneos de leptina estão extremamente altos, o sistema de transporte pode atingir o seu ponto de saturação, limitando a quantidade de leptina que chega ao encéfalo, contribuindo assim para um ganho de peso contínuo, pois o encéfalo não reconhece o sinal de saciedade. Mas vou falar disso depois, nos tópicos de afecções clínicas. Fome homeostática versus fome endônica. Quando pensamos na sensação fome, precisamos deixar claro que existem dois tipos de vias, ou duas fomes. A fome fisiológica, real ou homeostática, e a fome endônica, dopaminérgica, também chamada de emocional. Enquanto a fome real faz o estômago roncar e cessa com a ingestão de alimentos saudáveis, a fome emocional está conectada com um sistema de recompensa. É a famosa vontade de comer um chocolate ou qualquer outro alimento com alto teor de açúcar ou gordura, mesmo que o estômago esteja totalmente cheio. A via da fome endônica é diferente, não sendo mais o hipotálamo responsável pela sensação da fome, e sim uma estrutura posicionada na intersecção da cabeça do núcleo caudado e do putame, chamado de núcleo accumbens, compondo o sistema de recompensa do encéfalo, gerando uma sensação de prazer que faz o corpo ignorar os sinais de saciedade dos hormônios. Correlações clínicas. Quando ocorre algum tipo de desequilíbrio entre os hormônios da fome ou da saciedade, o organismo perde a capacidade de monitorar com precisão as suas reservas de energia e a necessidade real de alimento. As afecções no controle da fome resumem-se na desregulação da grelina, onde a sua diminuição após a refeição não acontece, prolongando a sinalização de estômago vazio, mantendo o estímulo hiperativado sobre os neurônios hipotalâmicos da fome, corroborando assim para a hiperfagia, que é muito comum na obesidade. Uma situação ainda mais intensa pode ser observada na síndrome de Prader-Willi, uma doença de caráter genético que apresenta níveis cronicamente elevados de grelina, gerando um estado permanente de fome avassaladora. Mas, como eu havia dito, esses problemas também podem ocorrer nos hormônios de saciedade, desde perda de resposta aguda do hormônio ou até a falha crônica de percepção das reservas energéticas, destacando-se principalmente os papéis da leptina e da colicistoquinina. A resistência sistêmica é de longe o maior problema que pode acontecer com a leptina. O excesso de tecido adiposo gera uma hiperleptinemia inflamatória que satura os transportadores da barreira hematoencefálica, impedindo que o sinal de saciedade atinja um núcleo arqueado e fazendo com que o céfalo interprete a falta de leptina no hipotálamo como um quadro de fome severa. Além disso, se as sinalizações de colicistoquinina e do GLP-1 estiverem com algum tipo de alteração, seja por uma disfunção dos mecanorreceptores gástricos ou de sensibilização do nervo vago, perde-se o freio imediato do apetite durante a refeição, resultando em um atraso de saciedade e um consumo exagerado de porções alimentares.